Algo pode ter acontecido ou ter começado ontem bem marcado. Não se fala abertamente para que não se fiquem ou se ponham a ficar apontando, assinalando. Mas quando as coisas forem ou vão acontecendo, não sei se foi no de ontem, que ele disse de que primeiro talvez não vão fazer caso dele, não vão prestar atenção nele, vão dizer que é uma brincadeira. Eu creio que foi na mensagem de ontem que se falou. E que depois que vejam o que acontece, então o irmão William, vão ver. Primeiro vão dizer que não é. Não é assim, não é desse jeito. E quando vejam o que acontece, epa, espera um pouquinho, isso aqui é sério. É como o conto do lobo. Vem o lobo. E não vem nada. Não vem é nada. E as etapas sempre entram ou vão entrando de uma forma simples. E sempre, quando as etapas começam sendo falada a palavra. Ou seja, quando começa a etapa é porque a palavra foi falada. E antezinho disso, um pouquinho antes, é extraída do pensamento desse mensageiro dispensacional ou da era. O mensageiro a fala e a parte que corresponde de cumprir é com Deus. É Deus que corresponde que tem que cumprir. Tem um mecanismo para depois se ver o resultado. Começa com algo que não se vê, ou que não é visto. Depois que se coloca no pensamento, ou se põe no pensamento, por exemplo, no de Moisés, Deus lhe falou das pragas e tudo, e era um pensamento. Mas quando ele disse ou falou, venham moscas, já foi algo audível. Você podia ouvir. De pensamento passa para algo audível. Depois desse algo audível, então começa-se a se criar, ou começa-se a criar sobre isso que foi falado, ou disso que foi falado, isso que tem que surgir. É por isso que quando ele diz em torno da palavra, Sara e Abraão foram rejuvenescidos, se a pessoa no tempo do fim, que é o tempo onde Deus cumpriu, e digo cumpriu porque está realizando, está fazendo essa obra, o que foi prometido de que ele daria a fé de rapto para a noiva, que é o que está acontecendo agora, hoje, sempre vejam, o ser humano sempre, ou vamos colocar assim, os escolhidos já se acostumaram por tantos anos dizer ou falar, quando isso aconteça, quando isso esteja acontecendo, quando estejamos, quando... E agora, ora, nós estamos nos acostumando a dizer estamos em tempo presente. É uma mudança total até do falar, do modo de falar. Já não é o que eu vou receber, senão o que é o que eu estou recebendo. E sim o que eu estou recebendo. Palavras que em nenhuma era ou dispensação nenhum ser humano pôde falar. E neste tempo é o tempo onde isso está se tornando, se fazendo realidade, em que estamos recebendo aquilo que foi prometido e estamos falando em tempo presente, o tempo todo em tempo presente, falando porque o que Deus tinha dito, falado que estaria acontecendo no fim do tempo, isso que Deus tinha dito. A promessa de que Abraão e Sara seriam rejuvenescidos foi pelo que eles estiveram recebendo isso da parte de Elohim. E ele lhe falou, lhe disse que iriam ter um menino, e o menino
e que Sara iria conceber esse menino de Abraão. Vejam, foi uma palavra falada. E eles receberam essa palavra. Primeiro, Sara duvidou, mas por causa de Abraão, aí se não fosse por Abraão, Sara teria recebido juízo, mas por quanto era esposa de Abraão, aí ela se salvou. Mas olha, se eles não tivessem crido nessa palavra, não teriam sido rejuvenescidos para obter a promessa. O escolhido de Deus neste tempo está recebendo essa palavra que está sendo falada, e porquanto eles a estão recebendo, tem que produzir, obrigatoriamente tem que produzir uma fé que em nenhum outro tempo houve ou aconteceu, existiu, porque isso foi o que foi dito, que os trovões trariam a fé de rápido. O irmão William disse que os trovões estariam sendo soados, tocados na carpa na tenda, e que isso estaria revelando o mistério do sétimo selo, a vinda do Senhor, e que isso era o que daria a fé de rápido para os escolhidos. Toda pessoa que esteja escutando isso, obrigatoriamente, Deus tem um compromisso com a sua palavra, e o compromisso é que se obtenha o resultado nesses escolhidos que estão escutando essa palavra, obrigatoriamente tem que transformá-los. Não pode produzir outra coisa essa palavra neles. Tem que produzir aquilo para o qual é enviada. Não pode produzir outra coisa, mas primeiro é falada, e antes disso é um pensamento. Antes disso, Deus a tinha no seu ser como um segredo, como um mistério que ele o deixou para o tempo do fim ou o fim do tempo, do qual ele disse que iria ser aberto no tempo da meia hora de silêncio. Isso seria aberto. E olhem, isto foi o de ontem, não é verdade? Então vem outras etapas que têm a ver com a humanidade, com os juízos divinos que vão vir sobre a terra, que serão dados a conhecer. Quais serão e como vão ser. Ou seja, que é um tempo onde vai se estar falando coisas, mais adiante vão estar se cumprindo essas coisas, e cada vez vai indo mais curtinho, e vai chegar o momento onde vai se falar a palavra, e de momento, de repente, vai efetivar-se o acontecer. Sabem por quê? Tem uma evidência aqui. Qual é a evidência que querem para que seja essa fé? Essa fé continue aumentando em você. Por causa disso que eu estou dizendo que vai acontecer assim. A pessoa que entrou numa maca, que foi empurrada para dentro do quartinho e saiu empurrando. Essa pessoa saiu empurrando a sua própria maca, seu próprio leito. No momento, nesse instante. Ou seja, que antes disso, tudo que vai estar chegando nessa parte culminante ou final disso, já em muitos casos, tanto de cura como de juízo, tudo isso vão estar acontecendo, e tudo vai ser de uma forma progressiva. Pode estar falando algo agora, não aconteceu nada. Olha, este aí falou isso, não aconteceu nada. Espere só um pouquinho. Já vão ver as pedrinhas se movendo, como diz o irmão Brana da Montanha. Tu não a vês ela, mas eu as vejo. E isso vai chegar cada vez mais a que se fale, e vai encurtar-se o tempo no tocante, ou enquanto Deus estará cumprindo, vindicando, confirmando. E também pode ser no mesmo momento, no mesmo instante nessa trajetória, pode ser de momento em que for feito isso que foi falado. Não necessariamente tudo tem que ser de uma forma progressiva, e que não seja no momento. Pode-se falar a palavra e também pode acontecer no momento, ou no mesmo instante. Ontem aconteceu algo que mais adiante nós vamos entender, e talvez eu mesmo vou entender um pouquinho mais disso que aconteceu ontem. Mas eu sei algo daí, do qual ele esteve me inquietando desde que eu passei adiante na frente, e eu sei o que eu vi, eu sei que tudo o que aconteceu aí, eu sei. E isso, nós anotamos isso, e vamos ver quando aconteça, vamos buscar, e olha, é isso, vamos buscar, era isso. Enquanto isso, deixamos isso aí, não vamos especular nada, senão que deixamos isso quietinho, não vamos ficar tirando conclusões, ir para o fanatismo e coisas assim. Algo aconteceu aí, se moveu aí, e a pessoa, a gente observou. Agora, olhem,
E, portanto, o Espírito Santo estará avisando através do véu de carne. Sempre Deus opera através de um véu de carne. Como é que ele vai avisar a humanidade? Através de um véu de carne, ele vai avisar a humanidade. E, portanto, o Espírito Santo estará avisando através do véu de carne que, como esse título de propriedade, estará avisando a humanidade as coisas que hão de acontecer, os juízos divinos que hão de vir sobre a terra. E se prestarem atenção nessas coisas que vão acontecer, se é falado ou dito que tal lugar vai ser destruído, e prestam atenção nisso, pois vão para outro lugar para evitarem ser destruídos. Mas se ficarem, são destruídos. E no princípio talvez não creiam, não acreditem muito, mas depois que vejam isso, já que as coisas acontecem, então vão prestar atenção. Ou seja, que já estarão vendo que aquilo que falou ou foi falado nesse dia ou nesses dias anteriores aconteceu. Espera um pouquinho, tem que prestar atenção nesse homem. Não prestaram atenção lá, o faraó não prestou atenção em José quando lhe falou, olha, é melhor, guarda alimento, ou seja, recolhe, para que quando venham esses anos de fome, de escassez, tu tenha no teu reino, tenhas para que assim não haja escassez nele, no teu reino. Ele lhe ouviu. Se ele não ouvisse, teria também acontecido isso de Caim, como nós falamos, passando de Caim. Acontecendo de Caim é um ditado aqui em Porto Rico, é um ditado. Depois vocês explicam porque ele não vão ficar falando porque disse de Caim. Já sabe o que é de Caim. Ou seja, que passou muito, muito mal. Mas aqui em Porto Rico, esse aqui passou de Caim. Mas vejam vocês como neste tempo final se esteve cumprindo o que foi prometido, de que na meia hora de silêncio, ele estaria dando a conhecer esse mistério do sétimo selo na meia hora de silêncio. Olhem, já que nós falamos desse tempo da meia hora de silêncio, tem um lugar onde o irmão William diz, isso é em Deus confirmando a sua igreja, a sua última promessa, 10 de julho de 94. Já estamos por colocar o cimento aqui do teto, aqui do quarto de bombas. No segundo piso, já chegou o cimento aí, assim que vamos tentar se adiantar rapidamente. Já chegou o primeiro caminhão. Nessa mensagem ele diz, este mistério, quando baixou o sétimo selo, foi aberto no céu, houve silêncio no céu, como por quase meia hora. Aqui no nosso tempo representam 20 anos com 10 meses, fazendo a conta com base de que um dia diante do Senhor é como 1000 anos nosso, ou seja, de onde diz em 2009 no Chile, que diz que a meia hora de silêncio não tinha iniciado. Fazendo a conta com base de que um dia do Senhor é como 1000 anos dos nossos, e 1000 anos dos nossos são como um dia diante do Senhor, com base de que um dia do Senhor, dos de Deus, é como 1000 anos dos nossos, então meia hora de silêncio equivale ou é igual a 20 anos com 10 meses. E no céu houve silêncio por quase meia hora, das horas do céu. Este é o tempo em que Deus estará cumprindo a sua promessa para a sua igreja gentia, o tempo da meia hora de silêncio, o tempo que ele cumprirá essa promessa. Agora, mais em detalhes, o que é? Esse é o tempo em que o anjo do pacto estará revelando-se para a sua igreja gentia. E ele em 2009 disse, todavia esse silêncio no céu não tem acontecido, não aconteceu, mas vai acontecer. Isto foi, busca o tema aí, onde foi isto? O tema? Sendo abençoados com o cumprimento da meia hora de silêncio. 11 de outubro de 2009, ou seja, em 2009, todavia a meia hora de silêncio não tinha começado em 2009. Portanto, todavia o anjo do pacto não estava cumprindo a sua promessa, ou seja, todavia diz que esse é o tempo onde o anjo do pacto estará revelando-se à sua igreja gentia.
E no meio da sua igreja gentia, através do seu anjo mensageiro. E aí é onde a gente ou as pessoas se confundem. Tem que se ver em qual instrumento é que o anjo mensageiro, o anjo do pacto, está cumprindo essa promessa. Em que instrumento? O anjo do pacto obra em diversos véus de carne, porque Deus é morto. Então tem que ver e identificar quem é esse véu de carne. O véu de carne tem que estar vivo para que o anjo do pacto possa operar, obrar. Quem é esse véu de carne? Agora, quando ele iria fazê-lo? Na meia hora de silêncio. Esse é o tempo em que Deus estará cumprindo a sua promessa à sua igreja gentia. Este é o tempo em que o anjo do pacto estará velando-se e revelando-se à sua igreja gentia e no meio da sua igreja gentia através do seu anjo mensageiro. E depois que se cumprir esse tempo, então Deus terá outras coisas para realizar. Depois que se cumpra a meia hora de silêncio, então tem outras coisas que se vão realizar, vão se fazer. E nesse tempo, ou seja, no tempo da meia hora de silêncio, é o mais glorioso esse tempo. Então, o tempo mais glorioso é esse tempo, este tempo mais glorioso que está prometido para os escolhidos de Deus, porque é o tempo em que Cristo, através da sua manifestação, da sua última manifestação no seu anjo mensageiro, revela esse grande mistério ao seu corpo místico de crentes na era da pedra angular e dispensação do reino, para dar assim a fé para ser transformados e raptados, e assim como Deus confirma a sua promessa à sua igreja gentia, aos seus escolhidos no fim do tempo. Como é que Deus cumpriria a sua promessa, confirmaria a sua promessa à sua igreja gentia, cumprindo a sua vinda no meio da sua igreja na meia hora de silêncio? Agora, quando começou a meia hora de silêncio? Ora, vejam vocês, todas as dispensações e eras se entrelaçam. E tem um entrelaçamento nesse tempo da meia hora de silêncio com o tempo dos nossos. Esse entrelaçamento, ou seja, que quando tu vens realizar ou fazer isso aqui, em termos daqui ou palavras daqui, tu podes ver que tem um tempo, tem um entrelaçamento entre o tempo de Deus e o tempo dos gentios, o tempo do mundo. No céu, é meia hora de silêncio. Veja, meia hora é um tempo tão curtinho que quando põe assim no tempo humano isso, aí são 20 anos. E a pessoa diz 20 anos, mas para Deus é meia hora, ou seja, é um tempo curto para Deus. O tempo onde Deus estaria cumprindo essa promessa. Agora esse entrelaçamento que há no tempo de Deus com o tempo terrestre, porque assim como são as dispensações e as eras, vejam aí, tem um entrelaçamento aí e podem começar a correr a dispensação que vai começar junto com a outra, iniciar e andando juntas e depois se deixarem ver, deixar de ver-se a dispensação que estava correndo, andando junto e se ver a nova dispensação, ver-se a nova dispensação, ou seja, essa que vai começar. Assim é a meia hora. Se em 2009 ele tinha falado isso, em 2010 é uma data importante, 2014, 2015, vejam. E como é quase meia hora, como temos falado ou dito, é como ir daqui a Montehiedra, isso é quase 25 minutos, 20 minutos, depende do tráfego. Ou seja, depende de como o povo está. E é quase, não é um tempo exato. Tempo exato, 3 anos e meio. Isso sim que Deus deu na sua promessa, na sua palavra, que é 3 anos e meio de grande tribulação, é a sua promessa. Isso não pode falhar, isso é um tempo exato. Agora, isso é um tempo, pelo que Deus esteve me mostrando, que esse é um tempo dentro desse tempo dos ciclos de 7 anos. E estamos muito, muito próximos de todo esse cumprimento aí, onde o mundo verá a manifestação de Deus, obrando essas maravilhas, e vão perceber onde Deus está obrando ou trabalhando. Em todas as religiões vão ver uma que é a verdadeira, porque quando tem um dólar falso, tem que ter um dólar verdadeiro. E todas as igrejas que há ou existe uma que Deus vai vindicar, confirmar neste tempo final, como o lugar e
no qual ele estará obrando, trabalhando no meio do povo para a bênção. Lembre-se que o irmão Brana disse que o mundo, nesse tempo, estará com tanta necessidade, o mundo, porque tem tanta necessidade no mundo que vai ser de grande bênção para todas as esferas da humanidade. Vão ter o benefício dessa manifestação de Deus, vão se beneficiar tanto do alimento como de cura e da cura espiritual, que é a mais importante, porque depois disso estará acontecendo, a humanidade estará passando pelos juízos divinos da grande tribulação. Mas esse tempo da meia hora é um tempo onde nós estamos já contando, onde Deus está mostrando, revelando para a sua igreja noiva, que vai ser raptada, transformada e raptada, a igreja noiva, a sua vinda, está mostrando para ela, revelando para ela o mistério do sétimo selo, que é a vinda do Senhor, porque o que é a sétima trombeta para Israel, que são os ministérios de Moisés e Elias, é a vinda do Senhor, o sétimo selo para a igreja, porque é a mesma coisa. O que Israel está esperando, o Messias príncipe, é aquele que se sentaria no trono de Davi. A igreja noivo tem hoje, está desfrutando das bênçãos, recebendo essa fé de rapto. Depois Israel vai perceber, vai se dar conta que aquele que eles rejeitaram 2.000 anos atrás, hoje o receberão. Ou seja, na sua última manifestação, esse é o cumprimento da vinda do Senhor neste tempo, em um véu de carne, porque Deus sempre opera através dos seus instrumentos. Assim que já o cimento já está aí, vamos continuar. Avisa eles que já não. Opa! Acabou a mensagem. Vamos continuar. Que Deus os abençoe e Deus os guarde. Hoje é 10 de junho de 2024. Nesta pequena conversinha que tivemos aqui, onde vimos o conteúdo do mistério do sétimo selo dentro da meia hora de silêncio. Esse pode ser o tema. Deus abençoe e guarde a todos.